Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos iniciando o nosso vídeo, primeiro vídeo de 2022, seja bem-vindo 2022, aquele abraço pra você, um feliz ano novo meu amigo, que você tá sempre junto com a gente, você que tá chegando pela primeira vez também, um feliz ano novo, e esse ano, com certeza, é um ano de muita cobrança, a gente deixa o recado aqui pra diretoria do Vasco, esse é o ano de colocar o Vasco novamente no lugar onde ele merece, na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente não merece menos do que isso. Então, estaremos cobrando um time competitivo, um time que jogue com raça, com a vontade que a torcida do Vasco quer. A torcida do Vasco não merece nada menos do que estar na Série A em novembro de 2022 e com certeza fazer um time forte para 2023. Que essa diretoria do Vasco tome vergonha na cara e que em 2022 faça tudo diferente. Senhor Jorge Salgado, senhor Adriano Mendes, para de segurar o dinheiro, meu amigo. Libera o dinheiro, porque sem dinheiro não faz futebol. E vamos buscar pra frente. Carlos Brasil, contrata uns jogadores bons aí pra gente. Zé Ricardo, tudo com você. A gente tá esperando isso. O torcedor vascaíno não quer nada menos do que o clube na Série A em 2022. E nesse vídeo nós vamos trazer o elenco do Vasco para 2022 até esse momento, até esse dia 1º de janeiro de 2022. Quem pode chegar, quem pode sair, quem vai ficar, as principais estrelas desse elenco do Vasco. A gente vai falar sobre isso a partir de agora no nosso vídeo. Você vai conhecer um pouquinho desse elenco do Vasco para 2022. Óbvio, tem muita coisa para chegar ainda, mas a gente vai falar um pouquinho sobre Nenê, sobre a Marídia, sobre aí os jogadores que chegaram, o Yuri, muito mais. A gente vai falar isso a partir de agora. Vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Hoje a vinheta, o início do vídeo demorou, mas é um desabafo que todo torcedor vascaíno quer. O Vasco na Série A em 2022, para 2023 a gente voltar para onde a gente merece. É o que a gente quer e é o que a gente vai cobrar esse ano. Mas antes, mandando aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado, mais um ano juntos, né? Quem tá desde o outro canal que a gente perdeu, quem chegou depois, seja bem-vindo. Sempre vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Você que curte, você que compartilha, você que comenta, você que se inscreve. Muito obrigado. Eu quero sua opinião aqui. O que é que você acha desse elenco do Vasco? Era aqui embaixo que eu vou estar olhando nos comentários. E você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, amigo. Eu sou o Léo, né? Do Comenta Léo Vascaína, que a gente faz informações, a gente comenta as notícias do Vasco, que é diferente, né? A gente faz esse comentário das notícias, a gente traz sugestões, análise de jogadores e live, claro, para bater aquele papo da resenha vascaína com vocês. Então seja muito bem-vindo, eu sempre digo. Se inscreve no nosso canal, já são mais de 4.100 inscritos e será um prazer tê-lo aqui junto com a gente. E olha, qual será o Vasco de 2022? Qual as características desse time? Quem chega, quem sai? Você vai saber um pouquinho a partir de agora. Porque é o seguinte, o Vasco já sabe que será comandado pelo Zé Ricardo, mais uma passagem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Muita gente taxa o Zé Ricardo como um retranqueiro. Muito pela fase defensiva do Zé Ricardo ser uma fase defensiva muito boa. Isso é um tipo de formação, uma formação tática que na Série B a gente já viu que funciona. Porque o Vasco tomou muitos gols na Série B do ano passado e esses gols foram de erros bobos, mau posicionamento. Eu acho que isso com o Zé Ricardo vai mudar. Mas com o perfil de reforço que o Vasco está buscando, como é esse time? Vamos começar falando dos caras que estão chegando. Yuri e Thiago Rodrigues. Dois jogadores que foram símbolos de um sistema defensivo coeso do CSA, que não sofreu muito, que não tomou muitos gols. O Yuri, o cara da roubada de bola, que o Vasco não tinha no ano passado e vai ter nesse ano. Um cara que sai a caça, um cara que pode jogar num 4-1-4-1 tranquilo, protege os laterais, protege a frente de zaga. É um jogador que vem para ser o pitbull do Vasco. É um jogador que está confirmado e, na minha opinião, é titular do Vasco. Thiago Rodrigues também, um bom goleiro. Goleiro que passou por alguns lugares, tem uma boa rodagem, tá na idade boa para goleiro, que é 32, 33 anos, que é quando o goleiro amadurece, tá na flor da qualidade técnica do goleiro e vem para ser o goleiro do Vasco. Um goleiro que ficou taxado por algumas lesões, mas eu acho que dará mais segurança, principalmente ao setor defensivo do Vasco. Setor defensivo que deve mudar bastante. Anderson Conceição,
e Luiz Cangá são os dois primeiros jogadores aí confirmados. Leandro Castan deve continuar no elenco por enquanto, mas eu não acredito que seja um cara para ser titular. Não tem clima. O Zé Ricardo não é bobo. Não vai utilizar o Castan contra ele. Ele vai segurar um pouquinho o Castan. Então, para primeiro momento, Anderson Conceição e Luiz Cangá serão os zagueiros aí que serão primeiramente titulares do Vasco. Também, o Vasco tem negociação com mais um zagueiro, confirmado pelo Carlos Brasil. O Vasco deve trazer no mínimo mais dois para formar esse sistema defensivo, já que Miranda tá fora. Eu acho que o Vasco aumenta a estatura da zaga, traz uma zaga um pouco mais robusta do que era, uma zaga um pouco mais forte, uma zaga um pouco mais alta, não tão com qualidade técnica, mas é uma zaga que vem para fazer esse time do Vasco não sofrer tanto com a bola aérea, já que Anderson Conceição e Luiz Cangá são dois jogadores que têm uma qualidade técnica, principalmente na bola aérea. Pode ser confirmado que esse time inicie? Não, mas nesse momento são os dois zagueiros que o Vasco tem no seu elenco, juntamente com o Leandro Castan. Outro, na lateral, o Vasco trouxe Edmar, mas muito pouco provável que o Edmar seja titular, até porque o Riquelme deve ser um cara mais aproveitado nesse ano, até porque o Vasco precisa de dinheiro, e o Riquelme hoje é o maior ativo desse elenco do Vasco, seguido do Matias Galassa, e deve ser utilizado. Mas o Edmar pode também compor uma linha de zaga, já jogou como zagueiro na sua carreira, teve um bom aproveitamento e é um jogador que defensivamente não deve nada. Um cara de 35 anos e que chega para dar um toque de responsabilidade a esse elenco do Vasco. Um cara com mais experiência. É um jogador que vem para ser um homem, para ser uma ponte ali do Zé Ricardo dentro de campo. No meio de campo, como a gente já falou do Yuri, o Vasco deve buscar mais uns dois ou três volantes, para completar esse elenco, já que pode ter a saída do Bruno Gomes, que tem interesse do Internacional e pode ser um jogador que saia nesse ano, que não fique por Vasco. Provavelmente o Vasco deve buscar um empréstimo desse jogador. Outro jogador que deve sair é o MT, que tem aí alguma situação com o Atlético Paranaense. As coisas ainda estão muito em sigilo. O Vasco deve negociar o jogador com o Atlético Paranaense. É um jogador que já estava sentindo um clima pesado, já tinha pedido para não ficar no Vasco nesse ano e deve seguir esse caminho para o Atlético Paranaense. Na lateral direita, o Vasco tem alguns nomes aí. Caio Tenório, Léo Matos. Caio Tenório muito provavelmente deve ser emprestado, mas Léo Matos é um cara que está confirmado para a temporada. Porém, o Vasco busca outro nome, e esse nome muito internamente se fala que é um nome que vem para ser titular do Vasco, para ser o cara para assumir. Muitas especulações rolando. Gabriel Dias, já tem gente falando do Pará, porque o empresário do Pará falou que ele já tem um contrato com outra equipe. Enfim, a gente não sabe se vai ser Gabriel Dias, se vai ser Rainer, se vai ser Pará, se vai ser outro jogador. Mas o Vasco deve buscar esse nome. Para frente, o Vasco busca o nome de Recalde, que nesse momento se tornou difícil pela questão do Olímpia. Mas o Vasco deve buscar mais dois nomes para o meio de campo, já que deve perder alguns nomes aí, como eu falei. O MT não deve continuar, Juninho é outro que não deve continuar, Lucas Santos nunca funcionou. Então, o Vasco deve buscar um cara para fazer a sombra do Nenê. Nenê que deve ser o cara da companhia, o craque desse time. É o cara que está confirmado para 2022 e vem para fazer um Vasco mais forte. Um time que consiga fazer o Nenê jogar, é um time interessante. O Nenê pode evoluir com grandes jogadores. E aí, a parte da frente, a gente tem também o Isaac, que é um cara que é meio indefinido. Ninguém sabe se ele é um meio atacante, ninguém sabe se ele é um segundo atacante ou se ele é um falso 9. Mas é um jogador que vem para o Vasco para dar aquela ideia de polivalência. Um cara que pode jogar do meio para frente ali em todas as posições. Outro jogador que chega é Vitinho. Vitinho vem com pompa de ser o grande jogador do Corinthians no seu sub-20, no sub-17, sub-15. Porém, não conseguiu render no Corinthians profissional. Mas é um cara que vem para o Vasco buscando a oportunidade da vida, a oportunidade de crescer. É um meia, que pode ser um ponto esquerda, e que vem também nessa ideia de polivalência, como o Isaac. Pode jogar ali do meio para frente em algumas posições e pode ajudar o Zé Ricardo durante o ano. Eu não acredito que nem Isaac, nem Vitinho serão titulares. Também, para o ataque, depois de perder Germancano, perdeu também Léo Jabá, Morato. O Vasco tem hoje Gabriel Peck, que é um jogador que todo mundo espera que desponte na temporada. Ano passado parecia que ia, mas não foi. Mas tem também John Sanches. John Sanches e Gabriel Peck estão confirmados. Assim como o Raniel, que deve chegar para ser um homem ali do 9. Está buscando se recuperar na carreira e vem para o Vasco
para buscar uma grande chance. Outro jogador que deve chegar é o Amarília. Esse é um grande nome, se confirmado, para o ataque do Vasco. Um jogador de movimentação, um jogador voluntarioso, um jogador que sem a bola ajuda a cobrir a linha de passe adversária, um jogador que consegue se movimentar no espaço futuro, um jogador inteligente, um jogador que não fica só preso na área. É um jogador interessantíssimo para uma Série B. Luiz Amarília pode ser um dos melhores reforços do Vasco para o ano. Assim como o Yuri. O Luiz Amarília pode vir para suprir uma posição que o Cano não conseguiu fazer no ano passado na Série B. Mas ele pode ser um nome que pode virar o novo homem-gol do Vasco. Luiz Amarília é o principal destaque que pode vir para o Vasco, completar com Yuri e Nenê o protagonismo desse time nas suas funções. Sobre os jogadores que não ficam, a gente sabe que tem Juninho que pode sair, Thiago Reis deve ser emprestado, Caio Tenório, Lucas Santos. A situação de Castan e Vanderlei por enquanto não se resolve. Os jogadores devem se reapresentar ao Vasco na próxima segunda-feira, no dia 3, mas o Vasco provavelmente não deve utilizar nem Castan, nem também o Vanderlei. Algum outro jogador que vai passar por testes é o Caio Lopes. O Caio Lopes tem até 31 de janeiro para renovar o contrato com o Vasco. Se não ficar, o jogador deve sair. Outros jogadores da base, como Figueiredo, Laranjeira, como o próprio Ulisses, o Vasco deve buscar destinos para esse jogador. O Caio Magno, que é irmão do Thales também, deve ser jogador que o Vasco deve buscar um novo destino, um empréstimo, para que esses jogadores tenham mais rodagem. Enfim, o Vasco de 2022 busca um time mais físico, um time mais aguerrido, um time que, diferente daquele time apático de 2021, seja mais competitivo. Essa é a busca do Vasco. O que mostra que o Zé Ricardo acompanhou a Série B e está mostrando que conhece, que sabe que para a Série B você precisa competir, você precisa ir para a guerra. Agora sim, a diretoria tem que contratar melhores nomes. A gente sabe que Isaac e Vitinho não agradou, Edmar também não. O Vasco tem que trazer jogadores com saúde, jogadores com condições físicas que possam fazer de 2022 um ano melhor que 2021. Então é isso. Aquele abraço, saudações vascaínas e que 2022 seja tudo diferente. Vamos junto, aquele abraço e até mais.